Aquele excelente dia, glória a Deus por mais um dia aqui na presença de Deus, né? Um dia que está assim, meio nublado e meio com sol, mas a glória do Senhor estar aqui e que nós possamos sentir a presença dEle, liderar nossa mente todos os dias para ouvir o Senhor, ter sabedoria no que Ele quer falar conosco, porque Ele é o alfa, o ômega, o início, o fim, Ele é o Deus poderoso, majestoso e inigualável. E nós devemos todos os dias buscar o Senhor. Nós estamos no fim dos tempos. Não sei se você acredita nisso, mas eu acredito, sabe? E eu vejo que nesse fim dos tempos nós temos que guardar muitas vezes a nossa vida, a nossa mente, que é o território mais caro que você tem, a sua mente. Então que você guarde isso para que não entre ervas daninhas, não venham ser acrescentadas coisas ruins para você. Amém? Já pedimos ao Espírito Santo para trazer sabedoria para nós. Nós estamos em Levíticos 14 e que a presença do Senhor venha sobre nós. E diz assim: depois falou o Senhor a Moisés dizendo que esta lei do leproso no dia da sua purificação será levada ao sacerdote. E o sacerdote sairá fora do arraial e o sacerdote examinará, e eis que a praga de lepra do leproso foi sarada. Então o sacerdote ordenará por aquelas que se houver purificar se tomem 2 aves limpas e pau de cedro e carmesim e isopo, né? Isopo. Mandará também os sacerdotes que se degolem a ave no vaso de barro de águas vivas, e tomarás a ave viva e o pau de cedro, carmesim, isopo, acho que é isso aqui, gente. E molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as correntes. E sobre o que há de purificar a lepra, aspergirá 7 vezes. Então declarará limpo e soltará a ave viva sobre a face do campo. E aquele que tem purificar se lavará suas vestes e reparará seu pelo, e não se lavará com água. Assim será limpo e depois entrará no arraial. Porém ficará fora da tenda por 7 dias. E será que no último dia reparará todo o seu pelo, a cabeça, a barba, a sobrancelha, sim, raspará todo o seu pelo e lavará suas vestes, e levará com sua carne e será limpo. E no 8º dia tomará 2 cordeiros de defeito, cordeiros sem defeito, de 1 ano, de 3 dízimas de flor de farinha, para a oferta de alimento amassado com azeite, louque de azeite. E o sacerdote faz purificação, apresentará o homem que houver purificar-se com aquelas coisas perante o Senhor à porta da tenda da congregação. E o sacerdote tomará um dos cordeiros e oferecerá expiação por culpa, né? E logue de azeite, e os oferecerá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro no lugar em que degola a oferta da expiação do pecado e o holocausto no lugar santo. Porque quer a oferta da expiação da culpa, pois expiação do pecado é para o sacerdote, coisa santíssima é. E o sacerdote tomará o sangue da expiação da culpa, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha e direita daquele que tem que purificar-se, sobre o dedo polegar da mão direita e no dedo da polegada do seu pé direito. Também o sacerdote tomará logo do azeite e derramará a palma da sua própria mão esquerda. Então o sacerdote molhará o dedo do direito do azeite que está à sua mão esquerda, e daquele sacerdote o dedo aspergirá 7 vezes perante o Senhor. E o restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá na ponta da orelha direita daquele que purificar, e o dedo polegar da mão direita e o dedo polegar do pé direito, e em cima do sangue expiação da culpa. E o restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá na cabeça, para que tem que se purificar-se. Assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Também o sacerdote fará expiação do pecado e fará expiação por aquele que tem que purificar-se da imundícia, e depois degolará o holocausto. E o sacerdote oferecerá o holocausto e oferta de alimento sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação por ele e será limpo. Porém, se você for pobre em sua mão, não houver recursos para tanto, tomará um cordeiro para expiação da culpa em oferta de movimento para fazer expiação por ele. E a dízima de flor de farinha amassada no azeite para a oferta dos alimentos e logo de azeite. E 2 rolas e 2 pombinhos conforme os seus posses, das quais será a expiação do pecado, o outro para o holocausto. E no 8º dia a purificação trará o sacerdote à porta da tenda da congregação perante o Senhor. E o sacerdote tomará o cordeiro da expiação da culpa do logo de azeite, oferecerá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro, a expiação da culpa. O sacerdote tomará o sangue da expiação da culpa e porá na ponta da orelha daquele que purificasse
e o dedo do polegar na mão direita, sobre o dedo do polegar do pé direito. E também o sacerdote derramará o azeite na palma da sua própria mão esquerda, e depois o sacerdote do seu dedo direito aspergirá o azeite, estará na mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. O sacerdote porá o azeite que está na ponta da orelha da direita, daquele que purificar o dedo do polegar da sua mão direita, e o dedo do polegar do pé direito no lugar do sangue da expiação da culpa, e sobejar o azeite que está na mão do sacerdote, e porá a cabeça daquele que purificasse para expiação por ele perante o Senhor. Depois oferecerá 1 ou 2 rolas de pombinhos conforme suas posses. Sim, conforme as suas posses, para que cada expiação de pecado e o outro para o holocausto, e a oferta dos alimentos, e assim os sacerdotes. É bem extenso, tá, gente, esse capítulo, mas é importante a gente falar porque tem alguns detalhes aqui que são fundamentais. Vocês veem que eles botam na ponta do pé, na ponta da mão, na cabeça, tem um significado aí, tá? Para a expiação e tem que se purificar perante o Senhor. E esta é a lei daquele que estiver na praga da lepra, cujas posses não permitirem o devido para a purificação. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos é de dar possessão, e enviar a praga da lepra de alguma casa da terra de vossa possessão. Então aquele de quem for a casa virá e informará ao sacerdote, dizendo: parece-me que há uma praga em minha casa. O sacerdote ordenará que desocupe a casa e entre para examinar a praga de tudo que está na casa e não seja contaminado. Depois entrará o sacerdote para examinar a casa, e vendo a praga, eis que estiver nas paredes, nas covinhas verdes e vermelhas, parecerem mais fundas do que a parede. Então o sacerdote sairá da casa, da fora, e fechará por 7 dias. Depois do 7º dia, o sacerdote voltará, examinará e adivinha as pragas da parede da casa ter se estendido. Então o sacerdote ordenará que arranque as pedras em que estiver a praga e lance fora na cidade, num lugar imundo. E fará raspar a casa dentro do redor, e o pó e houver raspado lançarão fora da cidade num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e porão no lugar das primeiras pedras, e outro barro tomará a casa, se rebocará, tá? Porém, se a praga tornar a se brotar na casa, depois de arrancadas as pedras e raspada a casa, e o novo rebocado. Então o sacerdote entrará e examinará se a praga na casa tem se extingido. A lepra roedora na casa imunda está. Portanto, se derribará as casas e suas pedras, e sua madeira, e também o barro da casa, e levará para fora da cidade, em um lugar imundo. E quem entrar na casa em qualquer dia que estiver fechado será imundo até tarde. Também deitarás a dormir em tal casa, lavará as roupas, e comer tal casa lavará suas roupas. Porém, tornando o sacerdote a entrar na casa, examinando, e se a praga estendido a casa, depois da casa rebocada, o sacerdote declarará por limpa, porque a praga está curada. Depois tomará para espiar a casa 2 árvores de pau de cedro, carmesim e isopo. E degolará uma ave no vaso de barro sobre as águas correntes. Então tomará o pau de cedro, o isopo e o carmesim, a ave viva, e molhará no sangue da degolada nas águas correntes, e aspergirá na casa 7 vezes. Assim espiará aquela casa com o sangue de ave, das águas correntes, na ave viva, no pau de cedro, com isopo e carmesim. Então soltará a ave viva na saída da cidade, sobre a face do campo, assim fará a expiação da casa, e será limpa. E essa lei, toda a praga de lepra e da tinha. A lepra das roupas das casas, a extração das pústulas, das manchas lustrosas, para ensinar quando alguma coisa será imunda e quando será limpa. Essa é a lei da lepra. Gente, muita coisa, né? Porque aqui, na verdade, ele fala tanto da purificação humana como da purificação do lugar, das roupas também. Mas tem alguns casos importantes que eu quero que você se foque aqui comigo, né? Então, existe aqui a purificação do leproso, ele vai ser restaurado e reintegrado, ele vai voltar a ter comunhão e a fazer o pertencimento. Se a gente fizer uma analogia para o pecado, nós vimos que a pessoa ela precisa de cuidados. Ela não é purificada da noite para o dia. Ela vai viver um processo de renúncia, um processo de dor, um processo muitas vezes de grito, né, da carne, onde vai ter que ser tratado, curado. E aqui tem uma purificação. Então, o primeiro ponto, a cura não basta, é necessário purificação, entende? Recebi Jesus como meu Senhor e Salvador. É importantíssimo você fazer isso. Porém, o processo de conversão, ele é bem mais extenso.
necessária uma purificação. Eu vou andar nos mesmos lugares que eu andava? Não. Eu vou estar fazendo as mesmas práticas que eu fazia? Não. Por quê? Porque existe o processo de purificação. Segundo ponto, 2 pássaros. Vocês viram que ele tinha 2 pássaros lá? Por quê? Um trazia o símbolo da morte e o outro da vida. Não vive mais eu, mas Cristo vive em mim, né? Ou seja, a cruz e a ressurreição. Então você morre, você mata a sua carne, suas vontades, para viver para Cristo, onde as minhas vontades vão estar de acordo com o Senhor. Terceiro ponto, purificação envolve o corpo, a alma e o espírito. E a alma, ela vai sendo condicionada porque a gente alimenta. Se eu alimento a carne, eu vou tendenciar para a carne. Se eu alimento o espírito, eu vou tendenciar para o espírito. Mas o espírito, ele limpa a carne, né? E aí ele tem alguns pontos que ele traz aqui, ó. O ouvido, a orelha, né? Ela trazendo aqui o discernimento e a obediência. O que eu vou ouvir? E aí eu trago para o dia de hoje. O que vocês têm escutado? Que pessoas têm influenciado a sua mente? E que pessoas você tem ouvido, tá? Segundo ponto, ele fala da mão, do polegar, né? Ações purificadas. Nas minhas mãos, eu trabalho, faço as ações. Então, as minhas ações estão purificadas. Então, antes, onde eu gritava, eu não grito mais. Onde eu vivia em ambiente de fofoca, eu não fofoco mais. Onde eu vivia de ambientes de falar coisas que eu não deveria, eu não vou falar mais. Onde existiam ambientes que eu irava, né, que eu estava ali trazendo um ambiente nocivo, não faço mais. E o dedão do pé, que é a caminhada em santidade. Essa é uma das maiores buscas nossas, né? A provisão para todos, o Senhor vai prover para todos sempre. E 5, a reintegração à comunidade, a restauração completa. Porque quando tudo isso acontece, o processo de purificação, e eu vou pertencer agora a uma comunidade cristã, vou pertencer agora aos filhos de Deus, vou pertencer agora ao reino de Deus, né? E que a gente permaneça nisso, né? Então existe o processo de purificação, restauração, reintegração, depois tudo acontece, e o Espírito Santo é o nosso grande conselheiro, ajudador, nosso fiel amigo, né? Então nós devemos estar buscando o Espírito Santo sempre. Ele é o nosso ajudador, tá? Então que Deus te abençoe, a palavra é rica, né? Fala aqui muito conosco. Então que hoje você tenha discernimento e obediência, escuta, alimenta a tua mente, tua visão alimenta a tua mente. Então cuidado com o que você tem colocado no teu coração. A caminhada em santidade e as nossas ações, nós não vamos mais agir com agressividade, com impaciência, com ansiedade, porque nós temos um Deus que traz o bálsamo de paz, de tranquilidade, de paciência, de discernimento. Amém? Que Deus te abençoe, que essa palavra entre no teu coração. Sei que Levíticos traz um pouco mais de extenso de cada detalhe, que às vezes fica confuso, mas se você se concentrar nessa aplicabilidade, tenho certeza que coisas grandiosas vão acontecer. Fique com Jesus, que Deus te abençoe.